Muito bem, vamos fazer uma coisa diferente aqui. Hoje eu quero falar com vocês sobre O Hobbit, A Desolação de Smaug, que acabou de sair nos cinemas aqui no Brasil, que é a continuação da trilogia, né, a segunda parte da trilogia do Hobbit, dirigido pelo Peter Jackson, e vocês manjam tudo aí, tá aí na descrição a ficha técnica toda do filme. Eu gostei do filme? Sim. Porque eu sou um verme, desgraçado. Eu gosto de Tolkien, eu gosto de Hobbit, eu gosto de Senhor dos Anéis. Meu livro favorito do cara é o Silmarillion, que é basicamente uma enciclopédia. Então, se eu gosto pra caralho de ler aquilo, que pra maior parte das pessoas é chato pra caralho, obviamente que eu vou gostar de assistir o Hobbit, puta que pariu, né? O filme é bom, é outra história. É outro passo do processo. Então, vamos por partes, certo? Vamos começar falando primeiro das coisas boas que tem nesse filme. E é impossível não falar do quão tecnicamente quase perfeito esse filme é. Não tem o que dizer, né? Até tem algumas coisinhas, tem uns trechos ali bem estranhos, como por exemplo naquela cena dos barris, onde tem uma visão em primeira pessoa que parece que eles usaram uma GoPro, eu não sei, e não é a mesma câmera, não é a mesma fotografia, não é o mesmo tipo de imagem, tá estranho, tá destoando. Sabe? Ou aquela... Spoiler não spoiler. Tem uma estátua de ouro que é derretida e é horrível. É amador. Quase. Assim. Então tem esses trechos. Mas em geral, a montanha que tem as estátuas dos anões e tem a escada onde eles vão subindo. Ou a própria cena dos barris, tirando esses trechos em primeira pessoa. Apesar que eu não gosto muito da edição, porque ela é muito bagunçada, não dá pra perceber direito a geografia das coisas, assim. Não dá pra perceber quem tá na frente de quem, o que eles estão fazendo. Mas mesmo assim, na desorganização que é a sensação que tem que ser passada nessa cena, ficou ótimo. Então, tecnicamente, filme sensacional. Ele tem uma mania que eu não gosto, que é o fato de que toda vez que ele tem que apresentar algum lugar, aliás, não só apresentar quando a gente já tá lá, ele precisa fazer uns travelings, uns planos abertos que ficam rodando o lugar. Então ele vai e gira e mostra de todos os... Aquilo é um saco. Aquilo é de deixar tonto, assim. Eles estão andando, então a câmera tem que girar em volta da montanha. O Gandalf tá subindo a escada, tem que girar em volta da escada pra girar a escada, não sei o quê. Porra, mano, não precisa de tudo isso, né? É lindo, mas vamos com calma, que esse filme tem muito excesso, né? Muita coisa. O Pablo Vilaça falou isso na crítica dele, que é a representação física do conceito de excesso nesse filme. E é excessiva, muita coisa. Bonita, mas coisa demais. Novamente, os atores estão muito bons. Eu gosto muito da atuação em geral no primeiro filme, mas o primeiro filme dá muito mais espaço pro Bilbo, e o Bilbo, o Martin Freeman, ele pegou o jeito correto. Eu não sei se ele está de acordo com o livro, porque eu li o livro há mais de 10 anos, eu não faço ideia. Mas eu sei que pro filme ficou ótimo. Ele tá esquisito, ele não sabe como reagir, ele tá sempre fora do lugar, porque aquela não é a vida dele, né? Então ele tá ótimo. E o Gandalf é o Ian McKellen. O Ian McKellen, o cara faz o Gandalf, você faz assim pra ele tá fazendo o Gandalf, ele já manja tudo. E é só ele entrar em cena que a cena fica melhor, sabe? Então tá ótimo. Os anões, eles pecam pelo fato de que não tem praticamente nenhuma diferenciação entre eles. Tipo, um é gordo, o outro é bêbado. E daí? E o outro é machão e tem tatuagem na cabeça. E daí? Sabe? Só o Thorin e o Balin? Os nomes realmente me fogem. Mas o conselheiro barba branca dele lá, que tá... Os dois estão muito bem. O Balin tem que fazer o que ele conseguir fazer com as 5 falas que ele tem no filme. Mas ele faz. E o Thorin... Ele é meio chatinho, mas é o objetivo, né? Ele é tipo... Eu comparo muito o Thorin ao Boromir do Senhor dos Anéis, do primeiro filme apenas, porque ele é um cara corrompido. O Thorin é praticamente um cara corrompido, né? Pela ganância. Por mais que seja por um motivo bom, assim como era o Boromir. Ele queria defender o povo dele. Então, mas os caras estão muito bem. Eu acho que esse filme devia ter dado mais espaço para o Bilbo, mas eu chego lá daqui a pouco. Agora, como filme, como estrutura, vamos falar de coisas ruins, infelizmente a gente tem que falar. Dói no coração falar mal do Hobbit. Eu sou muito fã,
dói no coração, não quero falar essas coisas, mas tem que falar. Não é um filme. Esse segundo filme é muito menos filme do que o primeiro. O primeiro eu já falei várias vezes, eu não sei se eu cheguei a falar isso em Twitter, Facebook, não sei, mas para as pessoas que me conhecem, eu sempre disse que é um filme falho estruturalmente. Eu não sou um grande entendido, mas do pouco que eu entendo como leigo de estrutura cinematográfica, esse filme é feito de vários episódiozinhos, né? E alguns episódios não servem pra nada, esse é o problema, né? Esse é um dos problemas. Mas ele não é um filme, ele tem uma estrutura muito episódica, que isso funciona no livro. A experiência de ler um livro é uma coisa completamente diferente de você assistir um filme. Quando você está lendo um livro, tá, você obviamente vai ter o cara que vai falar: eu li esse livro em 2 dias, ótimo, beleza. Mas o livro é projetado em capítulos, porque cada capítulo tem uma pequena unidade, e você lê o capítulo, fecha o livro e pega depois. Ele não é feito para ser uma experiência coesa de 2 horas, entendeu? De 3 horas. Um filme, nesse caso, é um filme projetado para ser uma experiência coesa de 3 horas. Mas ele acaba sendo vários pedacinhos que juntos formam 3 horas. Eu não consigo ver uma estrutura de causa e consequência. Eles vão passando por lugares e enfrentando problemas nos lugares. E às vezes você fica pensando, será que eles precisavam ter passado por esse ponto? Nesse filme, por exemplo, no primeiro filme eu não gosto da cena dos gigantes de pedra que ficam lutando e tal. Pra quê? Né? É só um checklist de coisas que tem no livro que o fã vai olhar e falar: ah, olha lá, os gigantes de pedra. Mas não serve pra nada. Nenhum personagem evolui e a trama não anda pra frente. Não tem tipo uma consequência da luta dos gigantes de pedra. Assim como não tem uma consequência de eles terem passado pela cabana, pela casa do Beorn, o trocador de peles, lá, o Homem-Urso, né? Que legal, tem o Beorn, tá no livro, bacana. Tom Bombadil também tá no livro do Senhor dos Anéis. Foi colocado nos filmes do Senhor dos Anéis? Não, porque não ia fazer nenhuma diferença. Os personagens não iam ganhar informação nova, a trama não ia andar pra frente, passar pela casa do Tom Bombadil não ia ter consequência mais pra frente na história, e os personagens não vão evoluir, não vão mudar, não ter nada, assim como nessa cena do Beorn. Eles passaram por... algum personagem mudou, algum personagem cresceu, percebeu algo novo, teve um crescimento pessoal, alguma informação que foi passada naquela cena a gente não tinha. Ah, os orcs estão todos... Os orcs acabaram com o meu povo. Foda-se, eu não conheço o povo, eu não senti essa perda, mas beleza. Orcs acabaram com o meu povo significa que existe os orcs estão se alastrando. Isso vai ser falado depois numa cena com o Gandalf, que ele tá lá naquele castelo do Necromante, por exemplo. Ou no próprio primeiro filme, quando o Gandalf tá falando com o pessoal, que Saruman, Galadriel, Elrond e tudo mais, já tinha sido meio que falado que o mal está se espalhando. Então os orcs estão se espalhando. A gente sabe disso. Algumas coisas estão sendo jogadas nesse filme porque elas vão ser usadas mais pra frente. Como, por exemplo, da minha pouca memória que eu tenho dos livros, a gente precisa ver o Thranduil, que é o rei élfico cuzão, o pai do Legolas, né? Acho que era pai do Legolas. A gente precisa ver o pai do Legolas sendo meio cuzão politicamente e recusando, oferecendo, mas depois querendo se fechar pro mundo e tal. A gente precisa disso, eu acho que a gente precisa disso pro terceiro filme. Eu acho que a gente precisa de um pouco da política da Cidade do Lago. Não sei se precisa de tanta cena, porque puta que pariu, pra que eu quero ver o Grima Língua de Cobra desse filme, né? Porque tem o Conselheiro Venenoso com o rei, aquele rei cuzão, o rei do bigodinho lá. Tem necessidade de gastar tanto tempo com aquilo? Não sei, mas eu acho que isso vai ser importante para as batalhas do terceiro filme. Então algumas coisas sim, mas outras coisas pra quê? Né? O filme é cheio de momentos que são coisa demais, que podiam facilmente ter sido cortados ou colocados em outro ponto. Porque todo o clímax do filme, que o filme todo é construído pra gente chegar na cena onde o Bilbo vê o dragão, o filme se chama A Desolação de Smaug, e a gente quer ver a porra do dragão. A cena do Bilbo com o dragão é entrecortada por várias coisas. Algumas legais, outras nem tanto, mas nenhuma delas devia estar ali.
Porque eu quero estar concentrado naquela cena do Bilbo, na tensão dele falar com o dragão, né? Mas a gente tem que ver o anão bêbado indo atrás de planta que o porco tá comendo pra curar a perna do Kili enquanto a elfa faz mágica. Puta que pariu, sabe? Ou então a gente tem que ver triângulo amoroso do Legolas e da Tauriel e tudo mais. Não tenho nada contra o personagem da Tauriel, até foi uma ligação bacana das coisas entre o filme, assim. Ele vai ligando elementos e ligando localidades, e dando uma liga, eu falei ligar várias vezes, dando uma liga entre as coisas do filme, mas de qualquer forma ela tá num triângulo amoroso e a gente tem que ver o triângulo amoroso se desenrolar enquanto eles estão avançando o plot. Sabe? Porra. Agora, pra mim, a principal falha desse filme é que falta diversão. Porque, cara, pensa bem, reduzindo ao mínimo denominador comum, dá pra definir o Hobbit, a história toda, como um cara baixinho e fresco e 13 anões caipiras, digamos assim, e um velho indo numa montanha pra enfrentar o dragão. É uma história boba, certo? É uma história divertida, ela é feita pra ser divertida. Ele quer colocar, o Peter Jackson quer colocar um tom épico na história, porque ele quer dar uma unidade de tom entre essa trilogia e a trilogia do Senhor dos Anéis, mas no fim das contas acaba ficando destoando um pouco. O primeiro filme eu acho que tem um bom equilíbrio entre a seriedade e a brincadeira. O Bilbo tem vários momentos, falta Bilbo nesse filme, no segundo filme. O primeiro tem bastante Bilbo, sabe? Até porque o primeiro filme ele é todo feito em cima da interação do Bilbo com o Thorin. Com os outros anões também, mas principalmente com o Thorin. Porque você tem um conflito, é praticamente um conflito ideológico, um choque de culturas. Assim, você tem um cara que tem todo um drama pessoal e todo um fardo e uma tragédia no passado dele. E o estilo de vida do cara era outra coisa. O cara é de um povo muito mais duro, guerreiro, ferreiro, né? Os caras são outra coisa. Agora o Hobbit, o Bilbo, ele é um Hobbit e ele vive numa casinha com paninhos e chazinho e louça e bababá e sabe, ele é todo cheio de frescura. Então o Bilbo tem que aceitar aquela outra cultura e aceitar que o dele não é o centro do mundo e que existe todo um mundo de coisas lá fora, né? Ele tem que sair da zona de conforto dele, enquanto o Thorin tem que aceitar o Bilbo como parte do grupo. Esse conflito é resolvido no primeiro filme. Então o que vai ter no segundo filme de conflito? Não teve praticamente nada. Teve o triângulo amoroso élfico com o elfo e anão, né? A elfa, a Tauriel e o Kili. Né? Teve um triângulo amoroso, com que o Legolas é meio apaixonado pela Tauriel. E tal, inclusive Legolas na friendzone, olha só. Você não tem esses conflitos interpessoais e você não tem Bilbo. Você não tem diversão, tem alguns momentos, né? Tem alguns momentos em que o Bilbo, sei lá, o Bilbo coloca os caras nos barris, e depois ele fica, caralho, joguei todo mundo fora e agora eu não tenho como sair, sabe? Tudo esquisito. Ou então ele conversando com o Smaug, eu adoro essa cena. Não é tão boa quanto o Charadas no Escuro, né? Porque aí é outro nível. Mas foi bem legal dele falando com o Smaug, todo aquele joguinho, e o Smaug meio que indo no jogo, mesmo que mais cedo ou mais tarde ele vai soltar um lança-chamas no maluco e tal. Então foi uma cena interessante, porque é o Bilbo, na ótima atuação do Martin Freeman, tendo seu momento de brilhar e sendo esquisito e inadequado e caralho, o que eu faço aqui? Eu sou apenas um hobbit e esse dragão tem 14 mil metros de altura, sei lá, é gigantesco. Desgraçado. Sabe? Cena interessantíssima. Só que a gente tem que ficar o tempo todo vendo o Gandalf indo atrás do necromante. Bacana, legal. Na hora errada. Aliás, a cena do olho, foda. A silhueta, vocês vão ver. Enfim, tem que ver o pequeno drama do Kili que não pode ir. Não, vou ficar com o meu irmão então. A perna dele. E aí os orcs vão pra cidade. E aí o Legolas lutando com orcs na cidade do lago, sabe? Coisa demais nesse filme. Não que as coisas sejam ruins ou chatas, às vezes elas são até bem legais.
O Legolas lutando com os orcs foi uma cena bem legal. Eu não precisava ver isso naquela hora e talvez eu não precisasse ver isso nunca nesse filme. Então esse é o meu principal problema. Ele é tecnicamente quase perfeito, ele tem cenas divertidas aqui e ali, tem cenas muito bem feitas e emocionantes, no sentido de ação, né? Mas ele falta emoção, ele falta coração. No primeiro filme eu me importava com o Bilbo, no segundo filme, por que eu tenho que me importar com ele? Ele já resolveu o problema dele, que era ser aceito pelos caras, né? Emocionalmente falando, lógico que existe o problema deles pegarem a porra da pedra lá dentro da montanha e tal. Mas emocionalmente, os personagens estão resolvidos praticamente. Eles têm que arranjar de novo um outro conflito do Thorin com... Ah, você só está usando o Bilbo. E aí tem uns 5 minutos de dúvida do Bilbo. E depois esquece, porque tem um dragão ali em cima que eu quero ver, sabe? Tem todos esses problemas de motivação de personagem e de estrutura e de montagem e o que está onde... que não devia estar, e é isso, esse é o meu problema com esse filme. Ele não é um filme, ele não parece um filme, ele é um catadão de cenas. Você pega isso, divide em uma temporada de 10 episódios, 3 filmes, divide uma temporada de 10 episódios na HBO e você tem uma série mais legal que Game of Thrones. Mas como filme, não é um filme, né? Ele não tem uma estrutura cinematográfica. Ele pode até, ah não, mas no livro é assim, o livro tem capítulos. Tá, ok, mas isso não é um livro. E eu não estou falando do livro, certo? Então, só pra fechar, eu acho foda a cena final. Não o fato, vocês vão ver, vai ter o dragão girando e tal, mas eu gosto do corte. Quando vocês forem ver esse filme, se já tiverem visto, vocês vão saber do que eu tô falando. Mas o corte, caralho, acabou aí? Acabou. É da hora, é muito legal esse corte do filme. E só que o filme ele é bastante defeituoso e corta o meu coração de fã de Tolkien falar isso do filme do Hobbit, que eu queria tanto que fosse legal. Eu gostei do primeiro, esse segundo tá caindo, tomara que o terceiro recupere, tomara! Vamos esperar! Muito obrigado por assistir, comentem aí abaixo, abraço!